eu tenho pra falar é que, tipo, muitas pessoas não se desenvolvem por conta do que vão pensar ou falar. Mas, tipo, esquece o que as pessoas vão falar ou vão pensar e, tipo, só vai. Então, uma coisa que eu aprendi é que quando uma coisa não vale a pena e você não discute por aquilo, nem faz muita diferença. Então, tipo, só seguir em frente e fazer do teu jeito. Por mais que as pessoas vão te julgar, vão falar coisas, vão te apedrejar, te humilhar, de todas as formas vão. Mas ali tudo é algo que tu vai passar pra te aprender e ver quem tá contigo e quem não tá. Pra gente, como você se sente com relação à manifestação da tua identidade aqui no Aderbal? Tu consegue manifestar? Consigo manifestar, provavelmente é o único lugar onde eu consigo me manifestar de uma forma que eu me sinta segura e acolhido. A última vez que a gente viu sobre esse projeto, você tinha comentado que era muito difícil ter a relação com a sua mãe em casa, né, para ela aceitar a sua transição e tal. Como que tá essa situação hoje? Hoje em dia ela nem toca no assunto por conta que ela não aceita de jeito nenhum e ela tenta esquecer que isso é real, apesar dela já saber da informação, porque alguém sem querer me tirou do armário antes de eu me sentir confortável com o assunto, e ela fala como se aquilo fosse nada e eu não pudesse ter o direito de dizer que eu sou, porque eu não tenho idade suficiente para entender o suficiente. O Dylan, ele tem hoje, o diagnóstico do Dylan é autismo severo. Mas no início, quando ele foi diagnosticado, os médicos deram o primeiro diagnóstico dele como Asper, né, e autismo. Mas conforme os anos foram passando, e isso é uma característica que se tem no autismo, essas variações podem acontecer, né? E o caso do Dylan, ele foi pro autismo severo. Isso, essa questão do racismo, mas também como a xenofobia, né? Eu vim de Salvador, então eu sou baiano e eu não tenho nada a esconder disso, né? Eu tenho muito orgulho. Mas é muito triste, é muito chato quando eu, por exemplo, falo na sala, ele é de Salvador, ele é baiano, ele é preguiçoso. Sempre foi assim. Por que eu sou preguiçoso? Eu acordo de manhã todos os dias, como todo mundo, pego um ônibus cheio, chego na escola, me esforço, aí eles pegam e falam, você é preguiçoso porque você é baiano, você passa o dia dormindo. Isso tira todo o meu mérito, né? Então é como se eu não fizesse nada. Com relação aos espaços da escola, assim, do banheiro, hoje você usa qual banheiro? Eu uso o banheiro feminino porque eu não tenho coragem de entrar no masculino. Tipo, às vezes eu entro pra ir no espelho ou pra falar com algum amigo meu, mas eu não me sinto confortável de ficar lá dentro por muito tempo. E no feminino também eu também sinto um certo desconforto, porque tem garotas, porque tem dias que eu venho mais masculina pra escola, então tem garotas que me olham torto às vezes, então eu só uso o banheiro por necessidade, porque eu não me sinto muito confortável em nenhum dos dois, porque eu sou muito extremo, ou eu tô muito feminino ou eu tô muito masculino. E como eu não tenho coragem de usar o banheiro masculino, geralmente eu sempre tô no feminino. Então é meio controverso essa situação. E pra ti, então, nesse caso, uma terceira opção? Eu diria que sim, mas em questão de assédio, eu não confiaria nos garotos que estudam aqui. Por várias coisas que eu já vi e ouvi aqui dentro. Eu não tenho confiança nos alunos daqui. Meu nome é Agatha Lima Jerônimo, eu me identifico como lésbica e eu sou negra. Gosto que as pessoas me chamem de Mateu, que é meu nome social. Eu me identifico como negra e eu sou não binário e também pansexual. Meu nome é Israel, eu sou homossexual desde os meus 12 anos de idade ou 11 por aí. No cartório eu tô como Isabelle, mas também já usei Isaac, mas hoje em dia eu utilizo muito o Isa, que é o neutro entre esses dois nomes, que eu me sinto confortável na maioria das situações. E eu sou uma pessoa branca
Meu gênero, eu sou uma pessoa não binária. Me identifico como uma pessoa bissexual e assexual. Então, eu me chamo Gabriel Costa Lima, tenho 18 anos, me considero hétero, cis. Minha questão racial é muito complexa, sabe? Porque a gente vive no Brasil que é mixigenado. Minha família, boa parte é negra, boa parte é branca e boa parte é indígena. Meu nome é Kailane, eu tenho 16 anos, me identifico como mulher negra, cis, hétero. Meu nome é Rafaela Trindade Xavier e eu me identifico como... Meu nome é Gabriel Pires da Fonseca. Eu me identifico como uma pessoa de gênero fluido e branca. Uma mulher cis. Tem aquela dúvida ainda. Meu nome é Tyler, eu tenho 17 anos. Eu me identifico como bissexual e demissexual. Em questão de gênero, eu sou uma pessoa de gênero fluido, alinhada para o masculino. E em questão racial, eu me reconheço como uma pessoa branca. Então, eu estou ainda, construindo essa minha identidade de gênero. Me considero branca e minha orientação sexual, eu sou pansexual. 16 anos, minha sexualidade eu sou hétero. Bom, agora racial, eu nunca sofri nada. Então, porque eu sei que a minha cor é parda, né? Então na minha cabeça eu não sou nada. Tipo, eu sou morena e eu sou branca ao mesmo tempo. Então, uma mistura. Mas eu sei que por trás da minha cor tem uma história imensa. Cada dia que se passa, me afasto mais das minhas raízes. Mas qual seria o motivo disso? Uma sociedade que insiste em deixar de lado a minha história? Uma sociedade que nos ensina a esquecer nossas raízes? O que caberia a mim fazer para acabar com isso? E o que cabe a você? E a você? E a você? Aí a você. E sem esquecer de você também. O que cabe a nós? Funcionamento. Já teve. Auditório. Já teve. Sala do toque de melanina. Já teve. Antigamente eu era pressionado demais pelos meus pais, eu achava que tinha que ser hétero porque, na visão deles, pra mim, era aceitável ser desse jeito, que não era o meu jeito de ser. Eu sou branco. Eu me considero negra, questão sexual, sou bissexual e, tipo, a minha família sabe, amigos e tudo mais. E eu sou um bigênero. Eu não tive ninguém na minha infância que conseguiu me guiar por conta que ninguém da minha família ou ao meu redor na época tinha esse tipo de contato, tinham esse tipo de mente aberta para esse tipo de assunto. Eram pessoas muito conservadoras ou pessoas extremamente preconceituosas. O pai abandonou a gente, minha mãe criou sozinho. E eu, durante muito tempo, por essa questão que às vezes é ruim eu falar, mas eu vou falar, porque eu tô me abrindo hoje. Meu pai às vezes me castigava, sabe, severamente. Por eu discordar dele sobre essas questões religiosas, que ele precisaria de um tratamento porque era muito fanático. E muitas das vezes quando minha mãe entrava no meio, minha mãe às vezes por medo de apanhar, qualquer coisa de violência, ela ficava quieta. Então, tipo assim, eu tive essa imagem do homem sempre como uma figura masculina violenta. Então, tipo assim, eu sempre me senti mais seguro perto de mulheres, sabe? Como se minha mãe fosse a Mulher Maravilha. Vou dar um exemplo. Os seus pais são separados, seu pai é homofóbico, a sua mãe não. E desde criança, tu foi ensinado de que ser LGBT é errado. Que isso não é pecado por conta da religião. Isso não deveria ser do ser humano, porque o pai não acredita, independente. E a mãe tá nem aí, não importa, o que importa é o seu caráter. Se a pessoa tá nem aí, não vai entrar na cabeça da criança que tá nem aí, sabe? Vai estar na mente vai estar entrando na cabeça dela o pai que tá pressionando, dizendo, isso é errado, não é pra ser assim, tentando mandar no jeito de uma pessoa em como ela realmente é, sabe? Quando eu me descobri homossexual, né?
A minha família de cara, assim, não gostou muito, né? Mas depois, no cotidiano, a gente foi vendo, foi conversando e, graças a Deus, ela me apoia, né? Então, eu gostaria que as outras mães, os pais apoiassem, não botassem para a rua, porque tem muitos na rua, né? Meu nome é Kelly, eu sou hétero, me identifico como negra. Além de professora de sociologia, eu também sou mãe de um menino trans. Quando eles percebem, né, que tem essa abertura, essa pessoa ali na frente deles, as questões surgem o tempo todo, assim, são várias perguntas, várias dúvidas e até mesmo a identificação também, ter alguém próximo, né, que vá compreendê-los melhor. Não é fácil, como mãe vem um medo absurdo, por mais preparada que eu pudesse estar, ainda assim o medo, assim, ele surgiu, e são os medos que são reais, né, que são verdadeiros, é a violência, é a discriminação, é o preconceito, né, são as vivências mesmo que eles vivem, tanto os alunos, né, como o meu filho. Mi nombre es Marcel Martínez, soy venezolano. Teve alguma parte na tua educação fundamental na Venezuela ou aqui no ensino médio que ajuda você a refletir sobre a sua masculinidade, que ajuda a te construir como homem? Tanto en la escuela, sino más en la casa, que me enseñaron que hombre y mujer. Y yo siempre apoyé eso, claro, me enseñaron todos los aspectos. También existen personas homosexuales, bisexuales, transexuales. Y lo que yo siempre aplico es respetar cada quien su cultura. Si la persona desea eso, no hay que forzarlo, llegar a un conflicto, a una briga. Simplemente respetar la decisión de cada quien. Entonces, por esa situación, no lo he visto tanto por la escuela. En la escuela, claro, me influenciaron que chico, no tanto... En Venezuela no veía tanto ese aspecto de bisexual, homosexual. No fundamental, eu nunca tive essas explicações sobre gênero e etc. Mas foi no 5º ano que eu comecei a perceber mais as coisas, né? Eu gostava mais de ser tratado como um homem, um menino. Aí eu fui pesquisando e etc. Eu achava que era gênero fluido, aí foi outros gêneros até eu me descobrir trans. Um negócio que eu descobri sozinha. Por exemplo, quando eu me descobri bissexual, eu tinha 12 anos e eu só soube. Eu nunca pesquisei, eu não sabia nem o que era, eu só soube. E acabou que eu tive a resposta ali e eu me assumi mais ou menos ali pela mesma idade, para os meus colegas de escola. Minha mãe, pelo que eu saiba, ficou sabendo na época, eu não lembro muito bem. Mas eu só soube. E quando eu me descobri como gênero fluido, eu devia ter 13 para 14 anos. E eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu tinha um amigo meu que era trans, e eu parei pra pensar, tipo, poxa, desde criança eu sempre tive muito problema com a minha autoestima, porque às vezes eu olhava pro meu rosto e eu ficava tipo, nossa, ele é masculino demais, ele é muito quadrado pra ser um rosto de menina. E daí às vezes eu me olhava e ficava tipo, nossa, mas eu sou tão delicada, eu sou tão feminina, tipo, não dá pra ser um menino. E daí eu comecei a pesquisar sobre isso, li um pouco sobre questão de não binário, nunca me encaixei muito nessa resposta. Então, eu continuei procurando e eu acabei encontrando gênero fluido e acabou que foi a minha caixinha ali. E a questão da demissexualidade eu descobri recentemente. Foi algo que eu achava que era mais por questão tipo, de trauma, medo de relacionamento, mas no final era só demissexualidade. Então, acho que é tudo que eu tenho para descobrir sobre mim até então. Mas nunca teve influência de fora. Teria sido mais fácil esse descobrimento se tivesse uma orientação ou pelo menos uma educação sexual, né, diversa na escola? Eu não sei. Em questão pessoal, eu acho que isso teria me confundido mais. Então, eu não sei responder isso em geral. Mas, tipo, pra mim, no meu pessoal, eu acho que isso teria me deixado mais confuso. Mas isso é tudo pela questão de como eu, no singular, me descobri. Para os outros, eu acho que é uma proposta que ajudaria bastante. Muito alívio a muitas pessoas, não só para mim,
como uma pessoa da comunidade, como para outras pessoas que estão fora e dentro da comunidade ou ainda estão se descobrindo nesse grande mundo, que seria algo meio que um apoio a muitas pessoas. Uma forma de diminuir todo esse preconceito, todo esse... eu vou usar uma palavra que eu não sei se o pessoal conhece, incubamento. Todo aquele incubamento que a gente tem, tipo, tudo numa caixinha, que a gente tem muito preconceito e muito estereótipo de muitas coisas que, na verdade, não são assim. Eu me chamo Yara Miranda, sou arte educadora frente a um movimento feminista e também ao movimento LGBTQIA+, que o espaço da escola é um espaço que a gente tem para o debate e muito se tentou nos silenciar, né? Houve muitas tentativas e a gente resistiu para que a gente discutisse e fizesse o debate. Na questão da sexualidade, tem que trazer esses temas, porque se a gente não dialoga, as redes sociais, a internet está aí provocando muita informação, mas também muita desinformação. Por sinal, que eu conversei com a minha amiga, ela me perguntou, chegou e disse, como foi para os seus pais tu ter se descoberto assim, homossexual? E eu disse, não é questão de se descobrir, é questão de transformação e aprendizado, sabe? Tentar se encontrar. Porque tu nasce desse jeito, só que tu só consegue perceber isso quando tu ganha conhecimento. Tu só vai saber de alguma coisa e tu só vai querer procurar mais a fundo assim que tu tem o conhecimento dessa coisa. Eu vi que na chamada o seu nome ainda está de batismo, né? Sim. Isso foi feito, isso está desse jeito porque a sua mãe pediu para você não mudar ainda, ou você não se sente preparado para fazer essa mudança oficial, ou, enfim, não tiveram tempo? Por que está ainda o nome de batismo na chamada? Ainda não estou preparada ainda. Uhum. E aí, quando você assina as provas, como que você está assinando atualmente? Com meu nome social. Daí, os professores já conhecem? Já não tem mais confusão? Não. Só os novos, mas eles já pegaram. Tá. Social e já está na chamada? Não, por conta que a escola necessita de autorização dos familiares e, infelizmente, eu não tenho como ter essa conversa com a minha família. Atualmente, eu ainda continuo usando o banheiro feminino, mas eu quero conversar com a diretoria para mim poder usar tanto o feminino quanto o masculino, porque tem algumas vezes que eu vou necessitar do banheiro feminino por auxílio Nesse mesmo. momento que ainda está uma certa transição, tu acha que seria interessante ter um banheiro não binário? Com certeza. Às vezes eu já passei por crises de identidade, crises de euforia de gênero, por conta que eu me considerava alguém falho, um pecado em si, que eu era alguma coisa nojenta que saiu dos fundos dos infernos que não devia ter Você nascido. acha que deveria ter um banheiro não binário, ou você acha que seria interessante fazer uma educação cultural para que não houvesse esses comentários desnecessários ou ainda o assédio no banheiro? Sim, eu acho que essa proposta de conversar sobre o negócio cultural em si seria uma proposta muito boa, pois acabaria melhorando ambos os lados e não precisaria fazer tanta reforma e vamos demolir as coisas e vamos fazer um banheiro novo e coisas assim. Seria algo que eu acho que muitos alunos se sentiriam mais confortáveis e incluídos. Tanto também alguns professores, né? Eu sou Alexia Gonzaga, me considero uma pessoa negra, não binária, sou fotógrafa do projeto e ex-aluna do Semajor. Vou entrar aqui hoje, né, quando eu cheguei, foi, assim, sabe, tipo, um choquezinho, porque foi bom o tempo que eu passei aqui, os 3 anos que eu passei aqui, mas também foram 3 anos, assim, de muita descoberta, né, foi aqui onde eu comecei a desenvolver, né, a questão de onde eu descobri a não binariedade, né, porque na época não tinha informação direito, eu só sentia, né, me sentia daquela forma, eu me sentia que eu não era uma mulher cis, mas eu também não me considerava um homem trans, então eu ficava, o que eu sou, né, quem sou eu, com que eu me identifico, então foi aqui que eu fui aprendendo isso, assim, tipo, sozinha, né? Eu tava me descobrindo nesse meio, eu gritava por um banheiro não binário. Esse do banheiro, eu uso qualquer um que estiver disponível e o que estiver mais perto para mim, eu vou
e não tenho vergonha de ir no banheiro masculino, num banheiro feminino ou um banheiro sem gênero. Se eu tô com vontade e eu tiver algum disponível, eu entro. Mas todos eles são lugares seguros aqui para você. Você sente isso tranquilo. E no resto da sociedade, você acha que você já sofreu algum preconceito? Sim. Situações desagradáveis? Já. Você está usando qual banheiro hoje? Feminino. E você se sente bem assim? Não. Por que você ainda não foi, então, num banheiro masculino? Ou você acha que poderia ter um outro tipo de banheiro? Acho que é mais por questão de eu me sentir desconfortável e ser julgado. Essa é a sensação que sinto. De chamarem a atenção, ficarem olhando, sabe? Isso já aconteceu alguma vez? Já. Foi por funcionários ou... Foi funcionário. E aí ele te questionou e aí você se explicou? Sim, se explicar? Sim, eu expliquei que eu era trans e ele se desculpou, tudo certo. Só me deixou desconfortável, certo? Né? E você quer evitar que isso aconteça de novo? Sim. Você acha que seria legal a gente, na escola, fazer algum trabalho de conscientização para que esses momentos fossem evitados? Seria ótimo. Tem uma menina trans que eu não sei de que turma que ela é daqui. E eu já vi um dia, já presenciei, eu acho que foi na festa junina, eu presenciei ela entrando no banheiro feminino e umas garotas lançando olhares, tipo, meio com cara feia, sabe, pra ela. Mesmo não falando, não agredindo ela verbalmente, ela sabia que ela não estava sendo bem aceita ali dentro, sabe? Mencionado, às vezes, umas 2 vezes no ano inteiro, a gente entrou no banheiro masculino apenas para conversar com um amigo nosso, que ele estava precisando de um apoio, mas logo depois a gente saiu realmente porque a gente não estava confortável lá, porque começou a entrar outros rapazes e começaram a fazer alguns comentários. Tem até a lei na frente do banheiro de assédio nos banheiros, que é crime, né? E isso é essa parte complicada de a gente ter acesso livre aos banheiros, porque acham que a gente tá fazendo alguma coisa que não devia. A gente acha que a maioria da escola sabe o que é, mas não sabe. Tem muita gente cis, padrão, que tá julgando as outras pessoas que estão entrando no banheiro, ou que estão rondando a escola, e não sabe o que é a pessoa, e ficam confusas. Acho que a gente tem que falar para as pessoas cis, né, o que a gente é. Ele é um lugar onde, exemplo, algum colega nosso não tá bem. A gente vai no banheiro com esse colega conversar com ele, porque é um lugar mais reservado. É um momento onde tu vai lá meio que pra resolver algo. Não pra ocasionar mais problemas pra gente. As pessoas, quando você vai no banheiro, é muito comum, tipo, estarem julgando a gente só por se olhar no espelho. E elas estão ali tirando foto. Então ali a gente não pode ser livremente gordo no banheiro. Tipo, confortável, né? Confortável. É o único lugar que precisa se sentir confortável. Senão nem vai acontecer o que precisa acontecer. Meu nome é Suelen Souza Fonseca, sou negra e pansexual. E eu tive a ideia de fazer esse documentário porque eu percebia que muitas atividades escolares não contemplavam de fato a diversidade. E isso eu falo diversidade física, diversidade cultural, né? E também a diversidade de gênero, né? E essas pessoas, elas geralmente são excluídas desses processos. Então, eu fiquei refletindo, né, sobre quais pessoas que geralmente não estão nos holofotes. E eu tive a vontade de fazer alguma coisa que fosse o contrário. Meu nome é Henrique, sou o segundo professor do Dila. O banheiro, ele levanta da cadeira e a comunicação dele seria essa. E aí, água, torrando água para ele, vamos tomar água. Daí eu também tomo água para incentivar ele, né? E aí ele toma também. Ele é igual a todo mundo, só que tem a especificidade dele, né? É diferente, é comprometida, né? Mas
que tem um carinho, tem afeto, tem amor, tem tudo ali, tá dentro dele. Só que a gente precisa retirar aquilo dele, é a empatia, né? Muitas questões internas para tentar me entender como pessoa de gênero fluido. E quando chegou em uma certa idade, eu comecei a entender o que eram as questões raciais. Então eu comecei a pesquisar e tentar entender o porquê eu tô nesse lugar e o porquê que eu tenho esse privilégio. A questão da minha identidade como uma pessoa branca é uma coisa curiosa, porque na teoria eu sou pardo, porque a minha bisavó por parte de pai era uma pessoa preta, e a família do meu pai em si não é tão... Eles se dizem brancos, mas eu como uma pessoa de fora não diria isso. Tanto por questão de descendência direta, quanto pela própria cor deles, eles não são ditamente brancos, como alguém espera que uma pessoa branca seja, considerando a história do país. E por muito tempo eu não soube exatamente o que a minha bisavó era. Porque parte da família falava que era indígena, parte da família falava que era preta, então eu nunca soube de fato a minha descendência. Foi o quê? Meses atrás desse ano que eu descobri de fato que ela era uma pessoa preta. E eu acabei conversando disso com a minha mãe. E a gente caiu na real que não fazia sentido eu me considerar como uma pessoa parda, porque eu nunca tive contato nem com a minha bisavó, nem com a cultura preta em si. Quando eu fui no cabeleireiro, fui pentear meu cabelo pra cortar. Nossa, que juba, vamos cortar esse cabelo, tá na hora. Eu tenho vergonha de vir com meu cabelo natural pro colégio, sem pentear igual todo mundo vem, cabelo liso. Eu tenho medo, sabe? Tipo assim, as pessoas vão rir de mim, então 20 minutos, 40 minutos enrolando com bastante creme, porque meu cabelo, ele precisa de creme, precisa de uma hidratação própria pra ele. Porque pra mim, negro não é só aquele que nasce, e sim aquele que tem sua história apagada e sua cor embranquecida, sabe? Pra essa população. Porque pra mim, eles acham que padrão de beleza é traços finos e cor clara, entende? E bom, quando tu tem um cabelo e tu não, tipo, é mais claro, mas tu não tá nesses traços, você é taxado do quê? Pardo? Pardo é o quê? Cor de papel? Quem eu sou? A gente vive numa sociedade, a gente tem que agradar as pessoas. A gente tem que ser o que a população quer que tu seja, né? Então muitas vezes a gente não procura por vergonha, por medo de saber o que a gente vai encontrar no meio do caminho. E vamos supor, se eu vou num restaurante, eu tô com um batom vermelho, eu tô muito salto, a pessoa já te olha diferente. Se o meu cabelo tá pintado desse jeito, a pessoa já te olha diferente. Se tu se veste desse jeito, a pessoa já te olha diferente. Então, assim, eu acho que seria muito importante a escola proporcionar, acho que um jeito melhor de mostrar para os alunos que somos todos iguais, sabe? Sala de aula, sim, eu sempre me afirmo como negra em sala de aula para os meus alunos, porque muitas vezes eles não reconhecem, né, eles me reconhecem como parda, não como negra. E aí essa afirmação para eles faz com que muitos se reconheçam também. Opa, eu também posso me afirmar. Olha só, ela é a professora de sociologia, ela discute política, né? Ela está inserida nesse processo e está falando que isso é bom. Então, eu identifico, né, dentro das minhas afirmações em sala de aula, que o grupo passa a se identificar também, né? E a se conhecer melhor e poder também buscar, né, as minhas próprias falas em sala de aula. Então, dentro desse contexto escolar, né, poder trazer essas referências para os alunos, eles poderem vivenciar também, faz com que eles mesmos se reconheçam, né, eles mesmos possam buscar a identificação e eles possam começar, eles começam também a falar de si. Ah, minha mãe é branca, mas meu pai é negro. Olha, meu pai é branco, minha mãe é branca, mas a minha avó é negra. Então eles mesmos trazer os referenciais, né, das vivências da vida e do que muitas vezes é sonegado para eles, a própria identidade deles. Cheguei a questionar a professora de filosofia, né, porque eu estava pesquisando na internet, né, algumas falas racistas, né, dos filósofos, e eu perguntei para ela, né, o porquê ela não também mostrava isso para os alunos. E ela falou que não falava disso porque tinha receio do que os alunos podiam achar, né, do que podiam fazer com aquela informação. Atualmente está tendo mais aceitação, né? Pelo fato das pessoas serem negras, está sendo mais respeito pelo povo mais jovem, claro. Na escola em si, eu nunca sofri nenhuma atitude racista, mas em outras escolas anteriores,
visível. Questão de escolha de gênero, eles são um pouco mais preconceituosos, sabe? E tu vê, é uma coisa que tu vê de longe. A pessoa me perguntar qualquer coisa, eu respondo na maior tranquilidade, mas também saber a intenção da pessoa. Porque tem pessoas que realmente têm curiosidade, mas tem pessoas que elas realmente estão fazendo por maldade. Pra meio que zombar junto com amigos, fazer brincadeiras bem tolas, que realmente é pra deixar o outro desconfortável dentro de uma brincadeira que não tinha necessidade. Se alguém fala alguma coisa desnecessária, normalmente eu guardo pra mim até eu explodir. E quando eu explodo, eu vou para um professor ou para alguém próximo à pessoa que eu conheço. Eu peço, pode pedir para ele parar? Dá um filtro na pessoa. Mas já teve circunstâncias de eu ter que ir na direção e pedir para a direção. Pode, por favor, pedir para essa pessoa parar de conversar comigo, existir perto do mesmo lugar que eu, porque realmente a pessoa, só de me ver, fazia comentários, fazia brincadeiras bem desnecessárias com os amigos dela, falando sobre... Eu sou a Rose. Eu sou a mãe de uma aluna natural de Salvador. Eu sofri muita xenofobia quando vim para cá. E o meu filho agora está passando pela mesma situação que eu passei. É algo muito violento. Então são pessoas que já estão indo para a sociedade, já estão chegando na idade adulta, né? Com esse tipo de pensamento que hoje em dia é xenofóbico não cabe mais na sociedade. Uma caneta cai no chão, eu vou entregar para o colega e ele diz, você ia roubar minha caneta porque você é preto. Ou muitos falam disso, você é preto, você é preto, você é preto. Toda vez, qualquer motivo, eles dizem, você é preto, você é ruim, você é... Ou uns dizem mesmo, eu sou racista mesmo e eu não ligo pra isso. Pra mim é tranquilo. Desde que não venham pessoas de fora querer se meter naquilo. Por exemplo, um branco querer falar, mas não sei o quê. A gente corta na hora, sempre foi assim. Por causa dessa liberdade que eu sinto em falar, né, sobre minha orientação sexual, eu já sofri muitas coisas, muitas agressões e de todo tipo, assim, verbal, físico, mental. Eu sou um bandista. Algumas semanas atrás eu me vi numa situação muito complicada que eu até fui ameaçada de levar um soco na cara por causa da minha religião. Pessoas que nem estudaram sobre a minha religião e também não fazem questão de estudar, né, antes de falar as coisas. O pessoal da diretoria explicou para ela que o que ela estava fazendo era um crime, e porque, né, o Brasil é laico, são diversas religiões e a gente tem esse direito qualquer um tem esse direito de falar abertamente sobre a sua religião. Então, eles explicaram para ela, mas do mesmo jeito ela não quis aceitar isso e ainda por cima falou, tipo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, que a próxima vez que ela me visse falando sobre a minha religião, ela me daria um soco na cara. Mas e se a escola fosse um lugar melhor? No primeiro ano eu já achava que eu ia sofrer, né, por ser negra e além do mais lésbica, e ainda mais que eu não tinha amigos aqui. Que eu só tinha feito amigos online, pelo WhatsApp, coisa assim, mas não conhecia eles ainda, que também estudavam aqui. Daí no meu primeiro ano aqui, eu tive muito medo de sofrer racismo e homofobia. Mas depois eu fui percebendo que o pessoal aceitava, sim, o pessoal da tarde aceitava como você era, como se via, porque tinha mais pessoas como eu, tinha pessoas gays, trans, pan. Desde el primer día que estuve vi que mis compañeros de clase no interactuaban mucho, pero me aceptaron normal, me trataron bien, poco a poco me fueron tratando un poco más, como no sabía hablar muy bien portugués, yo trataba de explicarles o así. Luego se dieron cuenta que me aplicaba y así me consideraron más para estudiar e para que les ayudara também. Nas minhas antigas escolas que eu já frequentei, não falavam sobre isso, né? Então deixava por estar, só o conteúdo e nada mais que isso. Mas aqui, hoje na Derbal, algumas professoras falam, né? Por exemplo, de química, de história,
Sociologia também, né, fala sobre o lado negro, né, das matérias. Só que o resto eu ainda sinto que falta isso, entendeu? Falta eles falarem um pouquinho mais da história, para o aluno conseguir se sentir reconhecido e também para eles terem uma outra visão, né, sobre as coisas, terem um pensamento crítico, que não é só a visão eurocentrada, né, europeia que existe. Porque tem muita gente que, tipo, se importa, mas não se importa 100% naquilo, só se importa quando está acontecendo algo que realmente afeta não só a pessoa, como sim a escola também. E o que para ti seria se importar de verdade? Tentar conversar, apoiar, ajudar, tá ali, sabe, tipo, presente. Por mais que não seja pai ou mãe, tá ali presente conversando, aconselhando, ajudando, porque, tipo, eu acho que a escola também serve como ajuda para nós. Aqui no ensino médio foi professora de Sociologia e a de História também, e a de Arte, que me fez saber mais sobre a minha vida, de como era a minha vida passada, a vida dos negros na vida passada, e fez eu me sentir mais à vontade por ser lésbica e essas coisas. Querendo ou não, é nas aulas aqui que a gente tem todos os dias que a gente aprende muita coisa. E não que vai ser uma solução assim, 100% que vai funcionar, mas pelo menos eu acho que pelo menos a escola vai estar fazendo a parte dela, sabe? Que é tentar educar. Tá ali no meio, né, inserido no meio das pessoas para mostrar para elas que a diferença existe, faz parte, e que para que eles vejam com outro olhar, entendeu? Ele me ensina mais do que eu ensino para ele. Vejo a importância desse projeto porque nesses momentos nesses dias que a gente está vivendo de retrocesso dentro da escola pública que a gente está falando, a gente tem vivido um momento difícil, a gente precisa empoderar a nossa galera que faz parte desse segmento, não só o LGBTIA+, mas também as mulheres negras, a luta contra a gordofobia, a homofobia constantemente, as questões das religiões. Então esse projeto ele abarca todas essas temáticas para a gente fazer essa construção e dar visibilidade para essa juventude poder se manifestar, reconhecer seus pares. Eu tive muito medo, assim, agora, e a escola, como que a instituição vai receber, e o corpo docente, e os amigos, e o que fazer, como agir. E por incrível que pareça, assim, a escola o recebeu assim na hora. A transição do nome, né, de Rafaela para Pietro foi aceito. Então, assim, não foi, né, só precisei chegar a fazer a solicitação, não precisei entrar por nenhum processo, sabe, jurídico. Isso causou também, assim, um certo... Ai, que bom. Eu acho que o Aderbal sempre foi um colégio muito aberto. Eu até me sinto acolhido, porque geralmente as pessoas aqui, comigo pelo menos, sempre foram muito acolhedoras. Então, eu vejo como um espaço seguro, pelo menos para mim. As minhas aulas, isso vem de um processo de procura deles, assim. Eles me procuram com essa temática. Eles dizem, professora, a gente deveria dar visibilidade, a gente poderia construir conversas, né? Eles me procuram tanto na questão LGBTQIA+, como também na questão da negritude, na questão da gordofobia, né? Que a gente sente muito assédio, né? Então, eu acredito muito que a educação, ela pode mudar, né, as pessoas. Não apenas a educação formal, que é a educação que se tem na escola, mas na educação também que vem de casa. Você que é responsável por um aluno, ou aluna, né, ou um alune, você que está presente no dia a dia, que está educando ali, né, essa pessoa para você formar um cidadão, que você oriente. Eu espero que chegue a compreensão, né, nos olhares, né, do nosso corpo docente, de perceber, olha, precisamos mudar mesmo, né, e transformar. Eu espero uma transformação. A escola tem que contribuir para a formação do indivíduo, numa totalidade, e a diversidade faz parte disso, né? E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que não foi tocado, que você gostaria de deixar de recado para as pessoas que vão assistir?
É isso, que o legal é ser diferente, né? É revolucionário. O bom é ser diferente. É isso. Sozinho vagando pela noite fria, pensando no que fazer da minha vida. Me vi perdido, passando um sufoco, saindo aos poucos do fundo do poço. Lembra que eu disse, mãe, queria deixar a senhora rica. Tô mantendo essa promessa, sigo de cá. Que nunca nos falte Deus a cada passo que nós dá. Iluminando meu caminho, sei que Ele vai me guiar. Subindo aos poucos na firma, fazendo a carga girar. Lembro de quem desmerecia, agora quer vir encostar. Ó querido Senhor, eu te peço proteção. Livra-me de todo mal que habita nesse mundão. Só queria paz, mas nasci no meio da guerra. Vários que morreram novo defendendo